Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa. Já quero pedir aí para você compartilhar o link do programa nas suas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, com seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso programa, que, aliás, está muito bom, como sempre, né? E o que é bom, a gente tem que compartilhar, não é mesmo? Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E continuando no mês de maio, mês da família, nós continuamos a falar sobre relacionamento familiar. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos, os desafios do relacionamento entre pais e filhos. E para falar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje ela que é psicóloga clínica, especialista em saúde mental pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a psicóloga Jéssica Pupo Vermelho. Bem-vinda, Jéssica. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui. Sempre muito bom poder contribuir, é um aprendizado. Muito bom. Bom, Jéssica, nós sabemos que conflitos familiares sempre existiram, né? A Bíblia, inclusive, nos traz relatos, né, de conflitos familiares já lá no Antigo Testamento, né? Então, sempre vivemos esse desafio. A humanidade sempre sofreu esse desafio de lidar com conflitos familiares, né? O apóstolo Paulo, ele até reforça a questão do honrar pai e mãe, né, do respeito dos filhos em relação aos pais, mas também ele exorta aos pais a não provocarem a ira dos filhos, né? Então, talvez ele esteja ali falando de um respeito mútuo, né? Então, diante da sua experiência no consultório, até mesmo na igreja, por você ser alguém jovem, né, que pode trazer alguma lição para nós, né, alguma experiência para nós, eu quero começar perguntando para você o seguinte: quais os desafios da relação entre pais e filhos frente ao mundo que vivemos hoje, né? Como ter uma boa relação entre pais e filhos nessa vida moderna, agitada, onde tudo tem que ser muito bonito, muito perfeito? O que você tem para falar para nós sobre isso? Eu acredito que o que é bom nesse século, o que é bom nesse tempo, muitas vezes atrapalha as relações familiares, né? A gente observa que hoje a gente tem uma facilidade de se comunicar, né? Como hoje nessa ferramenta em que a gente se fala, eu estou no interior do estado, você na capital, e a gente consegue se comunicar e fazer um programa nesse formato. Mas, inclusive, essa questão da comunicação acaba sendo um desafio, que às vezes estão todos dentro da mesma casa, convivendo, mas não estão efetivamente se comunicando. E sem a comunicação, a gente não passa a conhecer o outro, né? Então, você falou do respeito mútuo. Se eu pudesse colocar, assim, 3 pilares de desafios hoje da relação pais e filhos, seria a comunicação, o respeito mútuo e o exemplo. Porque o exemplo também ensina, né? Então, às vezes a gente acha que se eu gritar, se eu falar, se eu repetir várias vezes a mesma fala, né? Falando de comunicação como um desafio, isso vai ser eficaz. Mas a fala, a comunicação, ela precisa ser permeada de respeito e de exemplo. Muitas vezes o exemplo fala muito mais alto do que todas as nossas palavras, né? Então é um mundo que traz muitos desafios, porque eles ficam conectados o tempo todo, conversam com pessoas muitas vezes que não são conhecidos, né, dos pais, e se não tiver essa proximidade, né, esse respeito, essa empatia, essa comunicação, acaba sendo familiares que vivem como estranhos dentro do mesmo lar.
E isso é algo significativamente grave, né? Do ponto de vista emocional, psíquico, das relações, isso é muito grave. Então, eu acredito que esse seja o grande desafio do nosso século. O que era para ser bom, o que era para ser um avanço, todas as nossas facilidades, acaba sendo mesmo uma coisa de um desafio maior, né, para as famílias. Você falou dessa questão, né, da tecnologia, de estar o tempo todo conectado, né? A tecnologia, então, ela pode ser uma aliada ou uma vilã, né? Quando nós falamos de relacionamento aí entre pais e filhos. Mas como utilizar a tecnologia em favor do bom relacionamento? Como que ela pode ser nossa aliada? Ela pode ser nossa aliada, assim, de uma maneira de proximidade mesmo, né? Eu acho que hoje é uma ferramenta, por mais que a gente fala que ela tem um lado muito bom e um lado muito ruim, mas se bom ou se ruim, ela já se tornou indispensável, né? A gente não consegue muito mais hoje fazer muitas coisas sem mediado por essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que, nesse isolamento social que nós estamos vivendo, já caminhando para 2 anos, é uma ferramenta de proximidade, é uma maneira de buscar conhecimento, de entretenimento, de se comunicar, de estar com as pessoas, né? Então, como ela não ser, como ela é indispensável, a maneira como eu vou administrar isso dentro da minha casa, os limites que eu vou impor diante disso é que vai dizer se ela vai ser vilã ou mocinha, né? Muitas vezes eu percebo no consultório, na rotina, que é o excesso que faz com que a tecnologia se torne uma vilã. Quando eu também faço com que esses aparelhos, o tempo de tela, né, muitas vezes ele vai fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Então, a nossa vida é corrida, a nossa vida é agitada, os pais saem para trabalhar, os filhos ficam com o tablet, com o celular, cada vez mais cedo as crianças recebem essa ferramenta, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela veta qualquer contato de tela, de tecnologia, antes dos 2 anos. Contato nenhum, até a TV seria prejudicial, porque o cérebro está em pleno desenvolvimento, ele ainda não está pronto, e já foi comprovado pela neurociência que o excesso dessas mídias, principalmente na primeira infância, ela causa déficit cognitivo, ela causa déficit de atenção, ela causa hiperatividade, ela causa transtornos escolares, dificuldade de alfabetização e também a dificuldade do relacionamento na questão de disciplina, né? Da criança entender regras, limites, disciplina, que é extremamente necessário para ela se formar de uma maneira correta. Então, o exagero é que vai dizer o quanto ela pode ser boa e o quanto ela pode ser maléfica nos nossos lares, né? Então, acho que colocando assim, um tempo de tela, você com o seu exemplo também, porque voltando à questão do exemplo, né, como importante, eu vejo muito que às vezes coloca regra para criança, para adolescente, olha, depois das 9 da noite tem que guardar o celular, não pode mais ter acesso a essas mídias aqui em casa. Aí os meus pacientes vão falar assim, mas a minha mãe usa, mas eu tenho que guardar, mas o meu pai fica no computador. Então, novamente, né, nós precisamos socorrer essa geração, porque é uma coisa que na nossa geração não era assim tão relevante, mas eles já nasceram numa geração tecnológica. Eles já nasceram, eles já têm um funcionamento psíquico sobre isso. A criança ainda não sabe fazer o movimento de pensar muitas vezes, mas elas passam as telas. E isso me assusta um pouco, né? O quanto essa geração já nasce pronta para mexer nessas tecnologias, mesmo sem estar pronta para elas. Então, se vai para uma dica, né? Limite. Coloque regras na tecnologia, né, no celular, para que ela não venha atrapalhar a sua família. Sem falar que muitas vezes a mãe acha que está ajudando, né? Que está sendo um benefício, como a gente está falando aqui dos desafios nessa vida moderna, né? Então, às vezes a gente vê as mães dando para o neném, né, 1 aninho de idade lá o celular para assistir um desenho para a mãe poder fazer as coisas, né, as coisas dela, enfim, o que acaba sendo prejudicial, né, para a criança, né? Muito prejudicial. A gente entende, né? A gente até tem um termo no nosso meio psicológico que fala que a babá eletrônica, ela não é mais aquele aparelhinho do quarto dos filhos para a gente monitorar o sono. A babá eletrônica é o celular.
né? Porque muitas vezes você coloca ali para fazer uma refeição, você coloca o tablet na frente e eles se distraem, eles ficam vidrados, e aí, teoricamente, não estão dando trabalho, né? Mas isso não está estimulando em nada as crianças, em absolutamente nada. É muito recorrente agora nesse modelo de aula online a gente perceber que eles não conseguem ficar, porque eles dividem a tela entre a aula da escola e o jogo e a rede social, né? E eles têm uma facilidade, eu percebo que os pais têm até dificuldade de um manejo dessas ferramentas, e muitas vezes, em sala, em sessão, os pacientes me ensinam. Eles falam assim: não, tia, tem como bloquear aqui, tem como entrar aqui, tem um programa que faz isso, tem uma ferramenta no Instagram que faz isso. E eu, com 30 anos, desconheço. E eles, com 7 anos, sabem muito mais disso do que nós. Então, é um desafio, inclusive, de conhecimento dos pais, né? De se inteirar de todas as ferramentas da tecnologia, porque eles sabem isso assim, né? No estalar de dedos, e para a gente ainda é uma Aprendem dificuldade. rápido. Verdade. Jéssica, as séries, filmes, algumas programações de TV, muitas vezes viram pontos de discussão em alguns lares, né? Como lidar com isso? Né? Pode ser bom ou ruim também, né? Enfim, como lidar com essa situação? O diálogo é sempre bom, né? Eu acho que através de um bom diálogo, mesmo que for de pontos de vista diferentes, sempre tem a contribuir, desde que seja feito com muito respeito, né? Então, acredito que tenha a contribuir se feito nesse formato. E é muito interessante, né, que muitas vezes eles têm um universo, os filhos, muito, muito distante dos pais. Então, se interessam por séries, por conteúdos, têm opinião políticas e sociais um pouco diferente dos pais. E eu vejo que falta um pouquinho, às vezes, assim, dessa comunicação afetiva, né? Um pouco mais assertiva, empática, acolhedora, de, mesmo sendo de mundos diferentes, de universos culturais muitas vezes diferentes, mesmo sendo da mesma família, mesmo sendo filhos e pais, tem esse lapso, né, essa lacuna da questão do tempo e da cultura, de um ser de um momento, outro ser do outro, na questão histórica e cultural, o diálogo na questão de proximidade. Então, a gente aprendeu a ouvir, né? Por que você acredita? A minha opinião sobre esse assunto é diferente do meu pai. Pai, dê abertura para eles te explicarem por que ele acredita diferente, por que ele está pensando naquele conteúdo de maneira diferente, por que aquela série que você acha que não tem nada a ver, que é esquisito, por que aquilo chamou a atenção do seu filho? Porque eu percebo que a nossa geração, né, a minha geração, a geração anterior, a minha, foram gerações muito criadas na questão do autoritarismo. É assim porque é assim. Essa geração atual, eles vivem num mundo permissivo, o que também não é bom. Então, se a gente vai para uma geração que eles são permeados no mundo secular, de que tudo pode, se eu chego de uma maneira impositiva apenas, eu acabo por perder esse adolescente, perder esse filho. Ele passa a não querer mais dialogar comigo. E isso é desastroso numa família. Agora, nessas festividades do Dia das Mães, eu li um texto de uma psicóloga conhecida e ela disse assim: que tipo de mãe e de pai você quer ser? Você quer ser a mãe e o pai que os seus filhos dizem, eu não vejo a hora de contar isso para minha mãe? Ou você quer ser a mãe e o pai que o seu filho diga, eu jamais posso dizer isso para minha mãe? Porque, na verdade, a nossa missão, inclusive diante de Deus, acredito, que seja orientar no caminho que se deve andar. E para orientar no caminho que se deve andar, eu preciso ser próximo. Eu preciso acolher, eu preciso ter essa capacidade de escuta, eu preciso me aproximar do mundo que não é meu, muitas vezes. Não só Daquele universo, impor, né? não só impor, me aproximar do universo que é do outro, aprender essa escuta acolhedora e entender a questão do respeito mútuo, de ter a troca mesmo. Você tem coisas a ensinar e o seu filho também tem coisas a te ensinar. Então, a parceria, né, essa coisa da gentileza e da firmeza é o que a gente encontra como uma coisa de equilíbrio na educação e na relação de pais e filhos. Você não precisa ser autoritário para você ter respeito. E você não precisa ser permissivo com seu filho para então você ser amado. Ele precisa que você seja gentil, acolhedor, mas que você também seja firme. Afinal de contas, ele não sabe o que fazer nesse mundo e é sua missão orientar.
exatamente. Jéssica, muitas vezes nós vemos uma confusão de papéis nas famílias, né? Que envolve os filhos, filhos ocupando o papel de pais ou vice-versa, né? Filhos reclamando que os pais não são seus amigos, como acontece na família do vizinho, né? Isso pode prejudicar o bom relacionamento? Pode, e muito, né? Eu acredito, através também de uma teoria que a gente trabalha muito na orientação de pais, né, que é algo que eu utilizo, um material que eu utilizo muito no consultório, que é a disciplina positiva. Nessa teoria, escrita por uma americana, ela vai defender também a questão de que cada um precisa, no núcleo familiar, numa comunidade familiar, cada um precisa exercer o seu papel. Pai precisa ser pai, com todas as suas características e funções esperadas para esse papel, e também os filhos precisam ser filhos, estar na posição de cuidado, estar na posição de respeitar, de entender também a função dele naquele núcleo. Quando isso se inverte, causa prejuízo para ambos os lados, né? A gente pode ver muitas vezes um adolescente, um jovem assumindo responsabilidades no qual ainda não seriam deles, tendo uma dificuldade muitas vezes de orientação, tendo algumas carências que deveriam ser supridas nesse núcleo familiar, porque tudo começa na família. A sociedade, ela é composta por várias famílias. Então, a família é um lugar de muita importância, de muita relevância, até na questão social mesmo, na visão que nós temos do quanto sociedade. Então, às vezes a gente olha e vê tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa difícil, muitas vezes espantosa na nossa sociedade, mas se a gente olhar, isso vem lá do núcleo familiar, começou lá atrás, lá na base, né? Então, é importante que cada um esteja no seu papel, que cada um esteja na sua posição para que as coisas funcionem de uma maneira eficaz. Hoje tem uma fala, eu escuto muito isso, né, no consultório, assim, eu quero ser amigo do meu filho. Ótimo. Acredito que seja uma posição muito importante. Mas primeiro você é pai e depois você pode ser um pai amigo. Se você sair da sua posição de pai e para ser amigo, você já falhou na missão. Porque amigo, ele vai ter em qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente social que ele for conviver. Pai e mãe, ele tem você. Nós somos as referências. E se a gente abre mão disso, alguém vai fazer. E vai fazer num lugar que não é dele, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Vamos pensar assim: seria legal eu imaginar um amigo, o melhor amigo do meu filho, educando ele, disciplinando ele, dizendo onde ele pode ir, onde ele não pode, que hora que ele tem que voltar, que hora que ele não tem que voltar? A gente acharia isso com bons olhos? Provavelmente não, né? Então é exatamente isso. Pai é pai. Pai pode ser um pai acolhedor, empático, estabelecer um vínculo de amigo? Pode, mas ele não é amigo do filho. Ele não pode sair da sua posição para ser outra coisa. Isso também causa um grande estrago, uma grande confusão, porque aí muitas vezes esse adolescente, esse jovem, esse filho, essa criança, ela vai olhar e falar assim: mas por que eu não posso falar assim? Mas por que eu não posso fazer isso? Você não disse que você era meu amigo? E aí as coisas, né, vão se estragar, né? Cada um no seu papel, cada um cumprindo a sua função. Acredito que as coisas corram de maneira mais benéfica para todos os lados. Até porque amigo não coloca limites, né? Então, quer dizer, os pais, eles podem acolher, podem ouvir com amor, né? Mas também coloca limites, né? Eu até ia falar, aproveitar essa questão aqui para falar sobre isso, sobre essa questão de limites e liberdades, né? Porque os filhos cobram muito liberdade, cobram muito intimidade, né? Que eles tenham a intimidade deles. E os pais assim são contra os limites que os pais colocam, né? Existe o tempo certo para tudo isso, né? Para a questão, a medida também desses limites, a medida e o tempo certo para essa liberdade, para essa intimidade que o filho precisa ter também. Existe um período certo, um tempo certo para isso?
Se a gente pensar nessa questão do período de uma faixa etária, não sei se foi isso que você quis dizer, mas uma faixa etária não. Eu acredito que uma formação aconteça desde lá do momento do útero, que essa família sabe que vai receber essa criança, ela já tem um lugar nessa família, né? E a gente já começa a observar o quanto aquela relação vai exigir daquela família, daquele casal, de quem vai receber essa nova vida no lar, né? E essa questão dos limites, né, desse desafio de que muitas mães me perguntam isso, né? Nossa, doutora, qual que é o time, assim? Que hora que eu devo falar cada coisa? Eu sempre falo para elas, confie em você. Você confie no seu feeling de mãe, né? Mas aprenda também a entender a necessidade da criança, porque é uma coisa que se contrapõe, né? Essa semana mesmo eu estava fazendo uma orientação e ainda falei sobre isso, que a gente muitas vezes tem o nosso tempo do adulto. Então eu preciso sair de casa a 1 hora da tarde. Eu consigo começar a me arrumar meio-dia e fazer almoço, fazer isso, fazer aquilo, nananã, e sair a 1 hora. Esse é o meu tempo de um sujeito que já tem as suas plenas habilidades desenvolvidas, já tem noção de uma série de condições motores, cognitivas e suas responsabilidades. Aí eu exijo que uma criança de 5 anos faça o mesmo. Ele vai ter um outro tempo de comer, um outro tempo de fazer as coisas, um outro tempo. Então, eu preciso entender essa limitação que vem da criança também. Muitas vezes a gente quer impor o nosso limite, impor aquilo para a criança, impor, e a criança não tem capacidade ainda de compreender essa situação. E aí já gera uma divisão, aquele conflito. E conflito não gera proximidade e atrapalha na intimidade, né? Então, voltando para essa questão da disciplina positiva, a gente fala da gentileza e da firmeza. Essa gentileza seria no sentido dos filhos compreenderem de maneira gentil e respeitosa por parte dos pais como é o funcionamento da casa, quais regras ali serão válidas ou não válidas, o que é permitido ali, o que não é permitido, na maneira de cada família se organizar e de viver, né? E quando isso não ocorre, porque a criança ainda não sabe, ela está aprendendo, e quando ela sai da regra que eu coloquei, sai da minha condição de educação, o que eu devo fazer? Agir com firmeza. Essa firmeza, ela precisa ser um limite no sistema autoritário? É porque é? Não. Essa firmeza também pode ser permeada de empatia. Ela pode ser permeada de acolhimento. A criança vai aprender também se você falar com ela de uma maneira gentil, né? Vou dar um exemplo, né? Uma criança está brincando com um brinquedo e ela quebra o brinquedo. E aí você conserta, monta de novo e fala: desse jeito que você está brincando com o brinquedo, não é a maneira adequada. Se você continuar assim, ele vai quebrar e não vai mais arrumar. Essa seria uma fala respeitosa e de ensino e com limite. Como seria uma fala que se contrapõe a isso na questão de limite e de empatia? Você não percebeu que todas as vezes que você faz isso, o brinquedo quebra? Tem algum problema com você? Você não está escutando o que eu falo? Por acaso você é surdo? Para que eu preciso ofender? Para colocar um limite? Eu preciso erguer o meu tom de voz, eu preciso me valer da minha posição de poder frente àquela criança para que ela me escute. Se eu posso falar de outra forma. Aí você que está me ouvindo pode falar assim: mas olha, se eu falar aqui em casa, as crianças não entendem, não. Se eu falar desse jeito, ninguém vai me ouvir. Ok. E se não ouvir, falando daquela primeiro exemplo, da maneira respeitosa que eu disse? Aí é a maneira de você falar. Se você não tem maturidade para brincar com o brinquedo da maneira que é para ser brincado, então porque você ainda não está pronto para ter esse brinquedo. Então o brinquedo vai ser recolhido para que você pense na sua maneira de lidar com as coisas. E aí você age com a firmeza. Você retira o brinquedo. Teve limite, teve respeito, teve causa e consequência, e você deu a oportunidade da criança refletir sobre a ação dela. Acho que esse é o time e esse é o viés da questão dos limites e dos ensinamentos.
né? A liberdade, o comportamento passivo, que é o que muitas vezes eles olham na casa do vizinho e acham que pode ser na casa da gente também, seria assim, mas é assim mesmo, criança é desse jeito, quebra brinquedo toda hora. Ele precisa quebrar os brinquedos para aprender. Não, ele não precisa quebrar todos os brinquedos da casa para aprender. Ele precisa brincar com aquilo na função do objeto. E é sua função também ensinar e repetir, muitas vezes, porque a criança também aprende por repetição, é sua função ter paciência para repetir até que ele aprenda. Muito bom. Bom, Jéssica, nós notamos que muitos pais, né, e filhos, eles normalmente desejam estabelecer bons relacionamentos, né? Mas em alguns momentos acabam falhando nisso, né? Que mensagem você deixa para esses pais e filhos que pretendem, né, ter um bom relacionamento, mas falham? Eu vou usar uma frase de um autor que eu gosto muito, e ele escreve sobre essa questão de família. Ele tem um livro sobre isso, que é o Mário Sérgio Cortella, e ele diz nos seus livros sobre família assim: se você tem filhos, então a sua prioridade na vida já foi eleita. Então, primeiro uma fala para os pais. Se você tem filhos, se você desejou essa família e Deus te deu, essa é a sua prioridade. Nada pode vir antes do que essa sua prioridade, né? Família é o nosso bem maior. Família é o início de tudo. Deus sonhou isso para conosco. Então a gente vê muitas vezes muitos pais negligenciando a sua função parental, negligenciando a sua função familiar, trocando o filho por trabalho, por tempo de tecnologia, por outros afazeres, para o lazer, né, numa série de outras coisas que levam até um ativismo e deixando muitas vezes a família em segundo plano. E muitas vezes pode não haver tempo de você reparar esse erro. Quando você talvez acordar para isso, para você se lembrar do quanto a sua família é e deveria sempre ser a sua maior prioridade, seja tarde para reparar algumas coisas, né? Então, não deixe passar. Eu sei que é difícil e nesse momento tem sido cada vez mais difícil educar. Tudo que a gente tem como preceitos bons, né, como moral, ético, a sociedade tem falado o contrário. Então, é um grande desafio educar certo, mas também é uma missão que a gente pode buscar apoios, né? Um apoio profissional, como no nosso caso dos psicólogos, os psiquiatras, os profissionais da educação, e também um apoio pastoral, se for o caso, para te orientar nessa missão. Mas não desista e não deixe, né, para lá a sua maior prioridade. E na questão dos filhos, que eu falo sempre para minha turminha do consultório, eu atendo muitos adolescentes, muitos jovens, e eu falo sempre para eles, né? Quando você for pai e mãe, a gente vai entender. Cada fase que a gente vai vivendo, quanto mais a gente amadurece, mais a gente compreende as coisas, né? E a gente passa a pensar, por que meu pai me disse não naquele momento? Por que será que meu pai me negou aquilo ou me concedeu só depois de tal coisa? Então, alguém que te ama mais que tudo, né? E que tem a missão diante de Deus de te orientar pela vida, é alguém que sempre a gente deve sentar para escutar. E não deixe também de falar para o seu pai, para a sua mãe, aquilo que incomoda. É uma coisa que eu estimulo muito, a questão do diálogo, de novo, eu digo, da comunicação, dessa escuta acolhedora, né? De um ouvir o outro, de entender a necessidade do outro, porque quando eu comunico ao outro aquilo que eu estou sentindo, eu dou a ele a possibilidade dele me entender e, caso seja necessário, também dele reparar o erro ou aquilo que está sendo feito que está me magoando. Então, pais, não neguem a sua prioridade e filhos, né? Ame seus pais, honre seus pais. Isso só tem a trazer benefícios para a sua vida. Muito bom, Jéssica, o papo está muito bom, né? Mas a gente vai ter que encerrar, né? Está chegando ao fim nosso programa. Mas antes de encerrar, eu queria propor para você um jogo rápido, sabe? Aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas, tá bom? Para que o povo, assim, o pessoal que está assistindo a gente possa conhecer um pouco melhor de você, tá? Então vamos lá. Um filme, Jéssica. Um filme, vou falar um filme atual, que inclusive
nessa relação pais e filhos é uma coisa que é bem interessante. O Milagre da Cela 7. Muito bom. E uma série? Uma série. Poxa, difícil, eu não sou muito de série. Acho Não. que eu não saberia. Meu marido já tentou me fazer assistir várias séries, assim, mas eu não sou muito de série. Eu acho que eu sou muito rápido, eu gosto de começar e acabar. Então, meus amigos, as pessoas que convivem comigo sempre falam, Jéssica não sabe assistir série. Eu quero assistir toda a temporada, todas as temporadas numa pancada só. Não saberia dizer uma série preferida. Tudo bem. Uma música? Uma música. Olha, eu tenho uma música, um louvor, que é o Espírito Santo, da Fernanda Brum, que marca um momento muitíssimo importante da minha vida de verdadeira conversão, né? Porque a gente fala que filho de crente não é crente. E eu venho de uma família que nasceu na igreja e que sempre foram adventista da promessa, mas essa música marca um momento assim que eu passei a ouvir e a entender Deus, assim, na minha adolescência, eu tinha 15 anos, de uma maneira de intimidade, sabe? Como foi importante para mim ter Deus como meu amigo durante toda a minha adolescência, toda a minha juventude e até hoje, assim, meus momentos de oração, começa a tocar esse louvor na playlist do carro, eu choro, não consigo ouvi-lo sem chorar. Muito bom isso, né? Um lugar inesquecível para você? Gramado, no Rio Grande do Sul. Muito bom. E E foi por causa agora, da lua de mel. Então, uma viagem recente, acho que foi a última viagem que eu consegui fazer antes da pandemia, mas foi uma viagem muito sonhada, muito planejada e é um lugar, assim, maravilhoso. Então, é uma viagem com muitos significados. muito bom. E o seu lugar preferido de oração? Olha, eu não sei, assim, se é só eu não sei, vou correr o risco até de ser um pouco atípica, assim, não me julguem, mas o carro. Eu faço uma viagem diária, eu moro em São José do Rio Preto e trabalho em Mirassol. Meu consultório é lá. E é uma viagenzinha rápida, de 20, 25 minutos, mas todos os dias, nesse momento de trajeto de ida de manhã, que está o sol, que tem uma vegetação na rodovia, assim, eu vou ali dirigindo e muitas coisas, né, nesses últimos anos foram resolvidas, mudadas, alimentadas, muitos sonhos foram gerados ali no banco do carro e falando com Deus. É o meu momento, assim, tá só eu e Deus. É exatamente por isso, né? Que tá só você e ele ali, né? É. Momento de solitude. Jéssica, muito obrigada. Mais uma vez te agradeço pela sua participação, por você ter se disponibilizado. A gente sabe, né, que a sua agenda é bem cheia, mas muito obrigada. Foi muito rico a nossa conversa, que foi muito rica. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Obrigada, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa do programa. Tive a oportunidade de acompanhar alguns. É sempre muito esclarecedor, assim, alimenta mesmo a nossa alma, o nosso espírito, e é muito importante, nesse momento, a igreja ocupar esse papel também de instrução, né? Assim, fora do formato do culto, de estar nas nossas vidas mais presente. Parabéns pela iniciativa do programa e muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo. Obrigada a você. Deus te abençoe. Beijo. Beijo. Em Efésios 4:32, a palavra de Deus nos diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como nós já falamos aqui, famílias são imperfeitas, pois são compostas de pessoas imperfeitas. Então é natural que hajam conflitos familiares, principalmente entre pais e filhos, que são de gerações diferentes, são idades diferentes, pensamentos diferentes. É natural que haja conflitos. Mas a Bíblia nos diz que os filhos são bênçãos de Deus, são heranças do Senhor nas nossas vidas. E nós também, pais, somos bênçãos na vida dos nossos filhos. Então, uma convivência baseada nos princípios bíblicos do respeito, do cuidado, do amor, do perdão,
é possível que esse relacionamento seja um relacionamento saudável e feliz. É possível que a sua família seja uma família feliz. Que Deus abençoe a sua família. E chegamos ao final de mais um Conexão Feminina. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua audiência, agradecer por você estar sempre aí conosco e quero mais uma vez pedir a você que acesse lá, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e esperamos vocês no próximo programa. Que Deus abençoe você e a sua família.